Olá, meu nome é Frederico. Hoje eu vou falar um pouco sobre a arbitragem. Como nós vimos, a arbitragem é um modo institucionalizado de resolução de conflitos, mundialmente reconhecido. Hoje, no Brasil, nós temos inclusive uma legislação que regulamenta a arbitragem, que regula a arbitragem, como ela deve acontecer, em quais condições. Essa legislação ela está na Lei 9.307, 1996. Então a arbitragem ela já é um procedimento de resolução de conflitos previsto em lei há 18 anos, há quase 20 anos. Enfim, apesar da arbitragem ser recente em termos legais aqui no Brasil, nós podemos ver que a sua origem histórica é bem remota. A arbitragem, tem-se notícia da arbitragem desde a antiguidade, desde antes da instituição do Estado moderno. No direito moderno já existia a figura do árbitro. Porque, como nós vimos, a arbitragem é um modo de resolução de conflitos em que um terceiro, o árbitro, ele é chamado para solucionar aquele conflito através de uma decisão. A lei prevê a possibilidade de ser feita a arbitragem por mais de um árbitro, 1 ou 3 árbitros, normalmente é utilizado, mas o árbitro ele efetivamente decide o conflito. O árbitro normalmente ele é um perito, ele é um profissional, um especialista, um expert num determinado assunto, um engenheiro, um economista, um mecânico, um advogado, enfim, alguém que domina um determinado assunto e justamente por causa dessa especialização, ele é chamado como árbitro para resolver determinado conflito. Normalmente, a arbitragem ela é feita através de câmaras arbitrais. As câmaras arbitrais elas são instituições constituídas para administrar o procedimento da arbitragem. Os árbitros, normalmente, eles são chamados para cumprirem mandatos perante essas câmaras. Eles submetem os seus currículos para apreciação de conselhos dessas câmaras e, uma vez aprovados os seus currículos, eles passam a figurar no quadro de árbitros daquela instituição, daquela câmara. Se vocês verem nessa área da arbitragem, existem variados tipos de profissionais que atuam como árbitro. Nós veremos agora como que a arbitragem pode acontecer. É aquilo que nós chamamos de convenção de arbitragem. O que é a convenção de arbitragem? É um combinado entre determinadas pessoas que contrataram, que estão numa relação contratual. É o combinado jurídico de que, caso ocorra algum conflito resultante daquele contrato, aquele conflito será resolvido através da arbitragem. A convenção da arbitragem é esse combinado jurídico, é esse acordo, é esse contrato em que as partes resolvem levar o seu conflito para a arbitragem. A convenção de arbitragem ela é composta da cláusula compromissória e do compromisso arbitral. O que são esses institutos? A cláusula compromissória é uma cláusula que é inserida no corpo de um outro contrato. Então, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, ele pode prever uma cláusula específica sobre a arbitragem, dizendo que, caso surja algum conflito daquele contrato, aquele conflito será resolvido através da arbitragem. Essa é a cláusula compromissória. Recomenda-se que a cláusula compromissória ela já preveja qual é a câmara que vai administrar o procedimento da arbitragem, qual que é a sede, em qual local. É o que a doutrina chama de cláusula compromissória cheia. Deve ser evitada uma cláusula compromissória que não tenha a designação da câmara arbitral, do local da arbitragem. É o que a doutrina chama de cláusula compromissória vazia. Além da cláusula compromissória, a convenção de arbitragem é composta também pelo compromisso arbitral. O que é o compromisso arbitral? O compromisso arbitral é um contrato especificando pormenorizadamente como que a arbitragem vai funcionar, quais serão os prazos
para que as partes apresentem as suas defesas. Os advogados, eles participam do procedimento de arbitragem. A arbitragem, ela se parece um pouco com o processo judicial, no sentido de que os advogados participam, eles vão apresentar suas petições, suas contestações, suas provas, ou seja, a arbitragem ela tem um viés mais adversarial, apesar de a lei de arbitragem prever a possibilidade de conciliações durante a arbitragem ou de uma conciliação durante a arbitragem. A arbitragem normalmente ela é feita num viés adversarial, onde os advogados apresentam as suas teses e o árbitro vai decidir aquele conflito, vai impor a sua decisão sobre aquele conflito. Então a convenção de arbitragem ela é composta pela cláusula compromissória e o compromisso arbitral. São esses dois instrumentos que compõem a convenção de arbitragem. Pois bem, o procedimento da arbitragem, nós podemos dizer, de uma maneira simplificada, que ele tem 3 fases. A primeira fase vai da instauração do procedimento pela formalização da convenção de arbitragem até a aceitação pelo árbitro da sua nomeação. A segunda fase vai da aceitação do árbitro, a partir do momento em que o árbitro aceita a nomeação, inicia-se uma segunda fase da arbitragem. Ela passa por uma audiência de tentativa de conciliação e ela culmina com uma fase de instrução e de sentença, que seria a decisão a ser proferida pelo árbitro para resolver aquele conflito. E a terceira e última fase da arbitragem nós podemos chamar de a fase da execução ou do cumprimento da sentença na arbitragem. Se a sentença arbitral, que é a decisão do árbitro, for cumprida de maneira espontânea, nós poderemos dizer que essa terceira fase ela acontece muito rapidamente. Agora, o problema será se não houver o cumprimento espontâneo daquela parte que foi condenada a fazer algo. Aí sim, a arbitragem pode precisar do processo judicial para fazer valer a efetividade daquela decisão, daquela sentença arbitral. Então, a grosso modo, o procedimento arbitral ele possui essas 3 fases. Uma primeira fase que vai da instauração da arbitragem pela formalização da convenção de arbitragem até a aceitação do árbitro da sua nomeação. A segunda fase, a partir da aceitação da sua nomeação até a decisão final proferida pelo árbitro, que é a sentença arbitral, e uma terceira fase, que é a fase de execução, ressalvando que a conciliação ela pode acontecer durante a segunda fase da arbitragem. Bom, além da arbitragem, nós temos também um modo de resolução de conflitos que é bastante conhecido na nossa tradição, que é a conciliação. Como eu já disse, a conciliação ela se assemelha à mediação. O conciliador ele é um terceiro que auxilia as partes, auxilia os envolvidos no conflito para que eles mesmos possam resolver o seu conflito, os seus conflitos. Ele, ao contrário do árbitro, ele não decide sobre o conflito, ele não tem o poder de decidir, de impor a sua solução para o conflito, ele apenas atua no sentido de facilitar, de auxiliar para que os próprios envolvidos resolvam o seu conflito. O procedimento da conciliação é bem parecido com o da mediação. Na verdade, a conciliação ela se vale dos aportes teóricos e conceituais da mediação. A conciliação enquanto ciência, ela pouco se desenvolveu. Então, o que existe hoje de ciência, de teoria da conciliação, muitas vezes foi formulado por influência da mediação. Então, o procedimento da conciliação, ele é feito de uma maneira bastante parecida com a mediação. O conciliador, ele convida as partes, aproxima as partes, ajuda as partes a se comunicarem, pode sugerir sobre o mérito ali das questões a serem tratadas na conciliação e ajuda as partes a construir um acordo. Enfim, essas são as considerações que eu gostaria de fazer no momento sobre a conciliação e a arbitragem.